Bom dia, começa agora o Questões, o programa que mostra a ciência presente em nossa região. E hoje vamos falar de um assunto bem interessante, estágios. Imagine o quanto é importante a oportunidade de estágio para alguém que está em formação. Essa modalidade de trabalho permite ao estudante conciliar o conhecimento aprendido em sala de aula com a prática e o exercício de sua profissão. Agora vamos saber um pouco mais sobre isso? No Brasil, existem mais de 13 milhões de pessoas estudando no ensino médio, técnico e superior. Desse total, mais de 5 milhões de estudantes estão cursando o ensino superior. Fazem que o aluno precisa ter uma formação que proporcione uma experiência de atuação na área profissional escolhida. A essa experiência chamamos de estágio. Atualmente, mais de 740 mil estudantes universitários fazem estágio. O estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos. Os estágios podem ser obrigatório, definido no projeto curricular do curso, cuja carga horária é obrigatória para aprovação e obtenção do diploma, e não obrigatório, que é o estágio desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória do curso do estudante. Por isso, o estágio é o momento em que o estudante tem a oportunidade de vivenciar a experiência prática da atuação profissional, associada ao aprendizado e à reflexão promovidos em seu curso superior. Bom, e para dar início à nossa discussão, hoje falando sobre estágio, estou aqui com as nossas convidadas, a assessora jurídica Lucília Teodoro, a professora Elaine Kendel e a coordenadora de estágio Jordana Faria. Para começar a nossa discussão, então quero perguntar a vocês, o que é estágio? No caso do estágio das licenciaturas, ele passa por algumas etapas. A primeira etapa, que é de observação, quando o aluno normalmente ele inicia o estágio no terceiro período, e o terceiro período dos cursos da FUNED, eles são para observação. O que acontece? Quando ele vai para observação, então podem acontecer duas coisas, Uma, que é, à medida em que ele vai observando, ele vai juntamente com o supervisor de estágio, ou até mesmo com a pessoa que o está acompanhando na escola, descobrir novas maneiras de tratar um determinado problema ou uma determinada questão na escola. E ele pode também acontecer diferente, ele pode não perceber essa relação da teoria com a prática, mas ao trazer para a academia, o professor pode possibilitar que ele reflita e aí ele perceba, isso que aconteceu. Um outro momento que é, então, eu falei da observação, eu falei da pesquisa, e o outro momento que é o da regência, que é o mais esperado pelos alunos, é o da regência. Porque é quando eles vão realmente dar aula, e esse dar aula é sempre acompanhado desse supervisor, sempre com suporte muito grande, tanto do supervisor aqui da FUNED, quanto da pessoa que o está acompanhando lá na escola. Então, partindo dessa experiência do estágio no campo das licenciaturas, que é da formação para quem vai ser professor, e no bacharelado, que são aqueles profissionais que vão atuar no mercado, em várias áreas aí, ou instituições e empresas, como é que é essa experiência de estágio? O que é essa experiência de estágio? Na área da saúde, eu posso exemplificar um pouco a questão dos alunos enquanto acompanhamento em campo de estágio. Porque nos períodos iniciais, ele vai para o campo, em área hospitalar, unidade básica de saúde, juntamente com o professor. E esse professor vai orientando o aluno para não ter esse conflito da questão da teoria com a prática. Para ele uniformizar mais o conhecimento, saber lidar diretamente com o usuário, questão de patologia, o atendimento. Nos períodos finais do curso, nós temos estágio supervisionado, onde entra a participação do supervisor de estágio. Aí o aluno é acompanhado no grupo de 5 alunos, segundo a resolução do COFEM, e nós temos também um professor orientador na academia, para esclarecer algumas dúvidas da teoria, não só na prática. E desse estágio nós conseguimos uma evolução muito boa do aluno, em questão de autonomia, segurança, o papel mesmo dele na área da saúde.
E com relação à lei de estágio, teve uma mudança recente na lei de estágio, que aconteceu em 2008. Aí, quais são as principais mudanças nessa lei? A lei que regulamenta o estágio é a Lei 11.788, ela foi promulgada em 25 de setembro de 2008. Ela trouxe significativas mudanças para o estágio, que as mais importantes foram a questão da limitação da carga horária do estagiário, que é limitada a 6 horas diárias, ou seja, 30 horas semanais. A questão do prazo do estágio, o estagiário só pode permanecer na empresa por um período de no máximo 2 anos, exceto se tratar de deficiente físico. Esse tem uma legislação especial. A questão da remuneração e do vale transporte, que é compulsório, exceto para os estágios obrigatórios. Hoje é obrigado que o estagiário seja remunerado. A questão das férias, se o estagiário permanecer por um período de 1 ano na instituição, ele tem direito a 1 mês de férias, de preferência que essas férias sejam concedidas no período de férias escolares. E se ele permanecer menos de 1 ano, a instituição também tem que conceder essas férias proporcionais ao tempo dele de estágio. Com a nova lei também é exigido um supervisor de estágio na instituição concedente e um orientador de estágio na instituição de ensino. Em resumo, assim, o que elas impactaram para o estagiário? Bom, eu vejo que para o estagiário foi bem benéfico, porque ele não tinha direito a férias, às vezes não era remunerado, muitas das vezes o estágio era considerado voluntário, ele não tinha direito a vale transporte, e ainda tem mais uma exigência da lei, que é o seguro obrigatório para acidentes pessoais. Então, eu vejo só vantagem para os estagiários nesse caso. Tem algum aspecto negativo? Teve alguma perda que a lei de 2008 sobre os estágios trouxe? Ou só você vê assim que houve só saldos, foram apenas pontos positivos? Quando surgiu essa nova lei, foi uma discussão muito grande em cima disso, porque falaram que talvez pudesse diminuir o número de estágios, que as empresas não iam mais conceder estágio, que a lei estava sendo muito exigente. Mas hoje, depois de 2 anos da lei em vigor, eu vejo que não aconteceu mudança prejudicial nenhum, nem para as empresas, nem para as instituições de ensino, nem para os estagiários. Muito obrigado. Bom, encerramos aqui o nosso primeiro bloco, daqui a pouquinho estamos de volta. Tenho uma doença rara que ataca a minha visão. Meu remédio é muito caro, meus pais não podem comprar. Às vezes, tenho que ser internado rápido. E sabe quem me ajuda? O coração de criança, que cuida de mim e das crianças com todo amor e carinho. Maria Eduarda. Coração de criança, um gesto de amor vale a vida. Bom, o professor tem um papel muito significativo, como um todo. Através da escola, que o aluno ele consegue se comportar de uma maneira, podemos falar, uma maneira ética, como cidadão. Ele vai aprender os quesitos relacionados ao seu dia a dia, à sua profissão. A gente não consegue pensar em nada nesse mundo sem a carreira de professor. Então, todas as profissões, tudo que a gente pensa, seja na engenharia civil, seja em meio ambiente, seja em qualquer parte, nós precisamos de ter uma formação. Então, o objetivo de ser professor, ele vem da essência. Ou seja, tudo que nós temos hoje no dia a dia, por trás disso teve um bom professor. Para mim, ser professor é a possibilidade de me encontrar como pessoa, como cidadão e como profissional.
De volta com o programa Questões, hoje falando sobre estágios. Quero que vocês esclareçam para a gente quais são as obrigações das instituições de ensino para com aqueles alunos que estão fazendo estágio. É celebrar o termo de compromisso com o educando, é avaliar as condições do estágio, é indicar um professor orientador da área e analisar o plano de trabalho do estagiário. Nesse processo, Lucília, quais são as principais dúvidas que acontecem, assim, que os alunos têm durante esse processo em que eles estão começando ou acabaram de se ingressar no estágio? A maior dúvida dos alunos é quanto à formalização dessa documentação. O primeiro passo que tem que ser feito é elaborar o TCE. O que é o TCE? O TCE é o termo de compromisso de estágio. Esse TCE ele tem que ser firmado com a instituição concedente, com a instituição de ensino e com o aluno estagiário. Nesse TCE é que vai ditar as regras, as bases do estágio. Ele tem que constar as horas de estágio, a remuneração, no caso do estágio não obrigatório. Ele tem que constar a questão do vale-transporte, do seguro obrigatório. Paralelamente a isso, o estagiário ele tem que trazer para a gente o plano de trabalho que ele vai desenvolver na empresa. O que é o plano de trabalho? Ele vai colocar todas as atividades que ele vai desenvolver nessa empresa e o orientador da instituição de ensino vai avaliar se essas tarefas estão compatíveis com o que ele está cursando na instituição. E a instituição, ela fica responsável pela parte do convênio entre as instituições concedentes. Essa parte do convênio, a instituição se encarrega de elaborar, que é somente entre a instituição concedente e a instituição de ensino. Lembrando que o TCE é tripartite. A instituição de ensino, o estagiário e a instituição concedente. A instituição concedente são as empresas, outras instituições? As instituições que estão concedendo o estágio. E quais são as obrigações de quem oferece esse estágio? As obrigações para as instituições concedentes são as mesmas da instituição de ensino, celebrar o termo de compromisso com o educando, indicar um supervisor para orientar o estágio e fazer o seguro para acidentes pessoais. O que os estagiários ganharam com isso? Houve mudanças mais para o estágio não obrigatório. Que a lei vindo regular. Vindo regular, para acabar com aquela mão de obra barata que existia de estagiário sem controle nenhum, está estagiando nas empresas sem ligação nenhuma com o que estava cursando. Então, essa lei veio para regulamentar mais a questão do estágio não obrigatório do que o obrigatório. É possível a gente ter uma formação, né, sem essa oportunidade de estágio? No caso da área da saúde, eu vejo isso como impossível. Né? Por quê? Porque a questão da teoria e a prática, principalmente com os alunos, ele lida diretamente com os usuários, né, tanto na área hospitalar quanto a atenção primária à saúde. Ele tem esse primeiro contato e, dessa forma, ele começa a otimizar seu serviço, a partir do aprendizado. Bom, é uma oportunidade assim, muito grande, né, muito boa, da gente estar colocando em prática tudo que a gente aprende na faculdade, todas as teorias. De ver que aquilo que ele estuda em sala de aula é aplicado, né, em situações reais de engenharia civil. E ele tem a oportunidade ainda de ter orientação do professor e do supervisor de campo, que é uma coisa que quando ele formar, ele não vai ter. Nós vamos cursando de acordo com cada área. Por exemplo, nós quando estudávamos saúde mental, né, logo depois de ter cursado a disciplina, a gente passou com a orientação da professora da saúde, da disciplina de saúde do adulto, nós passamos pelo Bento Mene, pelo pronto-socorro regional também, sob supervisão da coordenadora Fernanda Rezende. Fomos para vários PSFs e postos, unidades básicas de saúde, sob a supervisão da Raquel Assunção. Então é a chance dele colocar a mão na massa mesmo e aplicar aquilo que ele vê na teoria, dentro de sala de aula e em laboratório. Ter a oportunidade de estagiar nessa unidade antes de você se formar é muito bom. Porque você aprimora melhor todos os seus conhecimentos, você faz uma busca ativa mesmo, assim, de tudo que você viu e você mesmo vê a necessidade do que precisa melhorar, do que você, né, já realizou em todas as suas ações, assim. Porque depois você vai se formar um profissional bem mais qualificado, pela experiência que você adquiriu durante o tempo que você estagiou naquelas unidades.
Então, isso traz uma garantia para os usuários, né, que precisam do serviço do enfermeiro, tanto quanto para a realização profissional mesmo. Então, para mim é fundamental, e quanto mais horas de estágio o aluno tiver na grade curricular, para ele é melhor. E na área de humanas, na área das licenciaturas, no campo da formação de professores, é possível? Não, não é possível. O estágio ele é fundamental, né? Justamente por isso, porque ele vai aliar a teoria à prática. Como a gente já falou no início, são duas coisas indissociáveis. Então, ele precisa vivenciar, né? Porque só vivenciando é que ele vai conseguir fazer essa relação e exercer, né, a profissão com competência. E, Lucília, e aproveitando então a oportunidade, por que, com essa regulamentação jurídica que teve a partir da lei de 2008 de estágios, acabou-se com o estágio voluntário? Como que você vê essa situação? As empresas, elas acabavam contratando uma mão de obra barata, porque vale lembrar que o estágio ele não gera vínculo empregatício de qualquer natureza. Então, os empresários que ficavam contratando estagiário, a maioria das vezes, como não era obrigado a pagar, eles acabavam contratando uma mão de obra barata. E essa lei agora veio exigir que todos os estágios não obrigatórios sejam remunerados, então não existe mais o estágio voluntário. E como, então, que acontece o direcionamento desse estagiário, tanto no campo do bacharelado como no campo das licenciaturas? O estágio é direcionado a partir de grupos, né, dos alunos a cada início de semestre letivo, e nós direcionamos o estagiário em unidades hospitalares, unidades de atenção primária à saúde, asilos, clínicas psiquiátricas, para ele ter essa vivência do aprendizado. E a partir daí do termo de compromisso é firmado um convênio com as instituições e o aluno começa a ter esse estágio com período de início e término. E antes disso, assim, como é que surge, assim, a demanda vem da empresa, da instituição, como é que surge essa vaga de estágio? No caso da área da saúde do estágio curricular obrigatório, a instituição tem essa preocupação na formação pedagógica do aluno e nós procuramos instituições parceiras, até municípios também, para associar essa teoria à prática do aluno. Então, nós direcionamos o aluno ao campo de estágio. E no que diz respeito às licenciaturas, a formação do professor, como é que acontece esse direcionamento? Os alunos, eles escolhem as escolas onde eles querem fazer os estágios, né? E aí, dentre as escolas, eles podem optar pelas escolas municipais, estaduais ou particulares. E aí, com o termo de compromisso firmado, eles iniciam o estágio, sempre acompanhado do supervisor, né, de estágio, e aí a cada período tem um estágio determinado, né, de acordo com o projeto de curso. Então, dependendo do período em que o aluno está, ele vai atuar em determinada área, acompanhado de um professor também de determinada área. Bom, interessante é saber que o caminho é uma via dupla, né? Tanto as empresas como as próprias instituições de ensino superior, elas criam as oportunidades de estágio. O programa Questões dá uma pausa. Até o próximo bloco. Quando comecei a ensinar, a reger mesmo, né, dentro de uma sala de aula pelas primeiras vezes, eu fui descobrindo quanto era prazeroso ensinar os meus alunos as coisas que eu gostava, as coisas que eu achava interessante. E até hoje eu vejo quanto o professor é importante para os seus alunos. Eu vejo tudo que eu construí até hoje na minha vida, né, em grande parte eu devo aos meus professores. E vejo assim que às vezes um ou outro elogio que eu recebia já era motivação suficiente a ponto de eu estar aqui hoje como professora e gostar de ser professora. Enquanto professora, a gente perceber que está contribuindo para o outro ser um cidadão mais consciente, mais crítico, isso já é gratificante. Então, acho que isso já é motivação para a gente querer ser professor.
De volta com o programa Questões, hoje falando sobre estágios. Qual a importância do estágio para a inserção desse aluno no mercado de trabalho? É importante para a inserção desse profissional, porque ele vai possibilitar ao aluno a experiência do trabalho, né? E aí, dependendo da forma como esse aluno ele vai atuar lá no campo de estágio, ele pode ser até aproveitado no local onde ele estagiou, ou, né, ele pode ser indicado para outros locais, né? Porque, dependendo da forma, ele pode sair do local, então, com boas referências para outras instituições. O estágio, ele faz a gente adquirir a visão, né, da profissão realmente, porque a gente consegue juntar tanto a parte teórica, que a gente, né, estuda durante nas salas de aula da faculdade, e colocar em prática isso dentro do campo de estágio. E fazendo estágio, o aluno tem a possibilidade de ver se é aquilo que ele quer mesmo. Me desempenhar bem durante o meu estágio aqui, né, mostrar o que realmente eu aprendi dentro de sala de aula, e logo após a finalização do meu curso, o hospital me fez um convite de estar atuando como enfermeiro hoje aqui dentro do hospital. Deve-se tomar cuidado de conseguir estágios em empresas sérias, onde realmente ele vai trabalhar como estagiário, né? Não é que não vai trabalhar como office boy, né? Não vai ficar fazendo serviço de escritório, né? Que vai ser uma coisa realmente produtiva para ele, do ponto de vista profissional e até acadêmico. A faculdade, ela exige muito da gente, exige tempo, né, trabalho e estudo, né? E se a gente não tiver uma base boa, não trouxer uma base boa teórica para dentro do estágio, a gente não consegue desempenhar. A partir do momento que ele deixa de assistir aula ou deixa de estudar, pesquisar, para fazer o estágio, tem alguma coisa errada. O estágio ele é complementar às atividades acadêmicas. Ele é uma atividade acadêmica também, né? Mas ele não pode prejudicar o desempenho do aluno, né? Aquele aluno que realmente leva a sério a instituição, os estudos, né? Isso vai contar pontos a favor dele numa possível contratação. Então, voltando assim, a frisar que a importância do estágio, que ele te dá e te proporciona essa visão ampla de você ter saber escolher qual área que você quer atuar. Como é que funciona isso dentro das licenciaturas? Assim? Como é que o estágio ele possibilita na verdade, ele proporciona essa inserção, né, no campo de trabalho do educador? Ele proporciona no sentido que, por exemplo, vou citar o exemplo do curso de pedagogia, né? O aluno ele tem que passar por vários processos. Por exemplo, ele passa no terceiro período, ele vai fazer o estágio na área de língua portuguesa. No quarto período, ele vai fazer o estágio na educação infantil. Depois, em ciências e matemática no quinto período, no sexto período, geografia e história, e no sétimo, gestão. Então, ele passa por todo o processo escolar, né? Ele tem uma possibilidade de uma visão da escola como um todo. E isso possibilita para ele, então, uma experiência muito grande, né? Ele não vai lá simplesmente para observar ou para fazer a regência de determinada disciplina. Na verdade, ele tem que passar por todos os processos. E isso facilita, então, a inserção dele depois no mercado de trabalho, porque, como eu disse, ele vivenciou, né, vários desses processos. Então, o que vocês podem me dizer assim, quando que um aluno, ou um estudante, ou um estagiário deve começar a procurar emprego? Ele deve pensar isso depois de formado ou antes? Qual seria esse momento de começar a pensar na sua vaga de emprego ou no seu emprego? Bom, ele tem que pensar desde quando ele entra na faculdade, das questões de objetivos que ele tem, de formação profissional, mas ele concretiza mais isso nos últimos períodos, que ele se preocupa mais com isso. E as oportunidades também vão surgindo a partir disso. Então eu vejo que a maturidade dele também é diferente, a postura profissional. Então ele consegue, né, associar a teoria, a prática, a questão de vivência acadêmica também, nas instituições onde ele passa. Então, para ele, a preocupação acho que maior nos últimos períodos e proporciona também a busca dele em outras áreas. No caso dos alunos da licenciatura também, desde o início do curso,
né, eles devem já se preocupar com a questão do estágio, sim, né, das oportunidades que tem para ele. E claro que isso vai se fortalecer nos últimos períodos, né, mas ele tem que ficar atento a tudo, né? A gente sempre fala para os alunos que eles têm que ler todas as coisas, todas as informações que tem nos painéis, no jornal, mexer no site da FUNED mesmo, porque lá sempre as oportunidades estão ali, né? Procurar pelos professores, porque aquele aluno que se mostra interessado, né, normalmente são os bons profissionais depois. Né? Eles precisam fazer esse diferencial. Quais outras dicas vocês podem falar para nós para se encontrar, né, como a Elaine falou, um bom estágio no campo do bacharelado? Ele começa a... Igual eu falei, a postura dele muda, ele tem uma maturidade maior em relação à probabilidade de emprego. Então, ele tem que se dedicar mais à questão de conhecimento, de buscar, não só o que nós passamos na academia, né, do interesse dele também. Por mais que o mercado esteja saturado, ele tem que fazer o diferencial. O bom profissional, ele sempre tem um lugar no mercado de trabalho, assim, garantido. Ele tem que ficar muito atento, muito atualizado, sempre buscar muito, questionar muito, né? Ter um bom relacionamento com a equipe, procurar boas experiências, ter referência de boas pessoas, do supervisor, do profissional em campo e tirar o melhor proveito para ele, para a vida profissional dele. A importância do estágio, para mim, ela não se limita só na inclusão social do jovem no mercado de trabalho. Eu vejo o estágio como uma ferramenta para a busca de novos conhecimentos, para socialização, para a questão da hierarquia, sabe? E uma pesquisa que eu vi recentemente do CIEE, o CIEE é o Centro de Integração Escola Empresa, que 64% dos jovens que fazem estágio, eles acabam sendo inseridos no mercado de trabalho, que eu acho que é uma grande oportunidade para eles se iniciarem no mercado de trabalho através dos estágios. E conta para nós, para exemplificar, como que é o processo, então, de busca de estágio aqui na instituição, na FUNED-UEM. Aqui dentro da instituição é tudo através do NAE, do Núcleo de Apoio ao Estudante, que sempre as vagas são ofertadas através do NAE, que o aluno deixa às vezes o currículo, muitas das vezes eles procuram pelo NAE e o NAE que reencaminha esses estagiários. Geralmente as instituições acabam tendo um setor específico para poder estabelecer e construir essas relações com o estagiário. Sim, para a colocação do estagiário é através do NAE. Para a formalização da documentação é através da assessoria jurídica. Muito obrigado, Cília. Bom, o programa Questões termina por aqui. Na próxima semana estaremos com você de novo, falando de um tema diferente sobre a ciência e o conhecimento de nossa região. Continue participando com a gente nas mídias digitais, pelo Twitter, Facebook ou por e-mail. Envie suas questões. As suas sugestões são muito importantes para nós. O programa Questões termina por aqui.